Oi pessoal, nesse canal científico, se você considerar que no início do Big Bang constava apenas ondas eletromagnéticas, depois que surgiu a força forte, fraca e gravitacional, né? Bom, eu não quero entrar em muitos detalhes, eu quero ir numa linha de raciocínio. Então, se você integrar a permissividade vezes o campo vetor elétrico ao quadrado, meio disso, mais meio de o inverso da permeabilidade vezes o campo magnético ao quadrado e a integral disso, dV, isso vai dar em joules. Então você consegue ter você consegue calcular o joule lá no início do Big Bang. Uma temperatura assim imensa. E dividir isso pela derivada do volume de uma esfera, que dá a sua superfície, você tem como saber a energia em joules por metro quadrado. Ou seja, é como se minha mão fosse aqui o início do Big Bang. Você tem como saber a energia em joules num ponto, diluída. Aquela energia em joules diluída por metro quadrado. E eu joguei isso no programa para ver se eu estava certo. Bateu. Deixa eu ir lá para o programa. Está aqui. Como eu falei, meio da permissividade vezes o campo elétrico ao quadrado, mais meio do inverso da permeabilidade, campo magnético ao quadrado, a integral disso aqui, dV. Isso aqui eu já testei. Esse Uzão total e tem o U menor aqui, ó. É a integral desses dois de cima aqui, da soma desses dois, ó. Um com E, um com B. A permeabilidade está inverso, outra permissividade está diretamente proporcional. Quais são essas unidades? Dá em joule. Vamos checar aqui. Aqui, ó. O Uzinho, a densidade de energia magnética dá em joules por metro cúbico. O Uzão, quando você integra, a energia total, o B resultante da integral, tem unidade em joule. E aqui um exemplozinho que eu fiz. Tá aí, testei. Bom, isso se assemelha à fórmula de quantidade de movimento. Então vamos lá em cima ver essa quantidade de movimento. Tá aqui, ó. Olha só. Esse campo elétrico, vezes essa permissividade, é o deslocamento elétrico. É como se fosse na mecânica a quantidade de movimento. Vou descer aqui. As unidades todas batendo. Vamos descer aqui. Um exemplo. Tá? Eu joguei o programa para rodar. Então a minha equação homologada ela está correta. Na verdade isso aqui fica no numerador e no denominador a derivada do volume de uma esfera, que é 4πr2. Tá? Aqui, dividido por isso aqui. Tá certo? Bem.
Por quê? Porque no início só havia o campo eletromagnético, tá? Depois é que surgiu a força forte, a gravitacional, a fraca. Isso em micro, nano, picosegundos. E que tem uma relação com a mecânica, tá? Tem uma relação com a mecânica. Eu que fiz as cadeiras todas de mecânica, depois me transferi para o Rio, na Universidade, na PUC de Petrópolis, estudei com um professor alemão a nível de relatividade. Quando você deriva isso aqui, você encontra isso aqui, ó, dp, dt, você encontra força vezes dv. Por quê? Por que força vezes dv? Vamos lá embaixo. Aqui, ó. Você derivar isso aqui, dá 2mv dv dt. Tá certo? Então, aqui vai ficar massa dv dt é a aceleração. Então, força vezes v. Tá? Que é o que está aqui em cima. Que bateu aqui em cima. Força vezes v. Tá? Enfim. Apenas para checar as equações. Eu jogo aqui e checo se ela tem coerência ou não. Nessa daqui, entendam que a energia... Ué, cadê o mouse? Está aqui. A energia. Isso aqui, pessoal, energia relativística. Tá? Então, quem é o P e o C? Vamos lá. Quem é o P? É o momento relativístico. Então, você tem uma partícula sem massa que você não vê, mas ela tem um momento relativístico. Quando ela está em repouso, esse momento relativístico some. Por isso que a luz é uma partícula sem massa, entre aspas, que ela tem uma massa quântica, eu creio. Ela tem uma massa quântica. E o entrelaçamento quântico unido à energia da relatividade geral, eu penso o seguinte, a fórmula de Newton, o produto das massas dividido pelo quadrado da distância vezes a constante g para longas distâncias, é mais a de Einstein mesmo, o espaço tridimensional curvo. Serve para nosso planeta. Mas existe para mim, sob meu ponto de vista, um entrelaçamento quântico macro. Porque para mim, nossa galáxia é um átomo nesse universo gigantesco. Tá? Enfim. Então esse camarada aqui cai fora. Aí fica E igual a mc2. Tá? Porque esse momento aqui, ele quando está em repouso, ela desaparece. Isso é legal para mostrar que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar sobre. Não, peraí. Isso é legal para mostrar que o fóton é uma partícula sem massa. Não, como é que eu sei? Porque ele tem momento e energia. Como matéria e energia condensada, quando o fóton está em repouso, bateu numa superfície opaca, essa energia se dispersa na forma de calor. Então ele existe. Por quê? Indiretamente você vê que ele existe pelo seu momento e pela sua energia. Tá? Isso é bacana, porque, por exemplo, quando você muda o canal de televisão, você não vê aquela frequência eu não sei agora qual é infrared, né? Você não vê essa frequência, mas ela existe. Você não vê a partícula de fóton, mas ele existe. Quando está em repouso, aquela equação relativística se converte a E igual a mc2. Quando não está em repouso, E ao quadrado, mc2 ao quadrado, mais pc ao quadrado. Então, quando está em repouso, essa energia se dispersa. Então, o bacana disso é que uma partícula pode ser sem massa.
No acelerador de partículas já ultrapassou a velocidade da luz. A ciência não tem limite. Pense grande, mas comece pequeno. Então, o avião não começou já com esses caças que estão aí. Ele começou lá com o Santos Dumont. Tá certo? Então, o fóton é uma partícula sem massa e você constata isso pela fórmula. E ao quadrado é igual a mc2 ao quadrado mais pc ao quadrado. Que P é o momento que ele tem. E se desfaz, esse momento se desfaz, essa energia se desfaz quando bate no meio opaco, porque matéria é energia condensada. Então, a partícula sem massa, ela existe, você vê ela indiretamente. Tá certo? Bom, era isso que eu queria falar nesse canal científico, mostrando que a equação, no instante, de micro, pico, nanosegundos, é a integral de volume de meio da permissividade vezes o vetor elétrico ao quadrado, mais meio de 1 sobre a permeabilidade do campo magnético ao quadrado. Quando eu paro assim para falar que eu estou pensando, e dividido pela derivada do volume de uma esfera, dividido pela superfície da esfera, tá? E eu constatei isso aí no programa, por isso que eu mostrei o programa. Então não foi uma coisa chutada, tá? Lá mostrou o UB em joules por metro cúbico e o U maior B em joules, tá? Resultado da integral de volume de meio, vou repetir, vezes a permissividade vezes o quadrado do campo elétrico mais meio, o inverso da permeabilidade vezes o quadrado de campo magnético dividido pela derivada do volume de uma esfera, que é 4 terços πr3, que dá 4 πr2. Tá certo? Então nós temos como calcular lá nos primórdios. Temos como fazer uma analogia e calcular lá nos primórdios. Agora está com os 3 graus acima do zero absoluto das radiações de fundo. E existe um link. Se vocês pararem para pensar, existe um link. Porque saiu tudo no mesmo ponto. Tem um link. E eu vou falar no próximo vídeo que eu tenho uma teoria sobre o entrelaçamento quântico macro. Porque para mim o nosso sistema solar nada mais é que um átomo nesse imenso, imenso, imenso universo. Tá certo? Mas esse é assunto para outro vídeo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. Me permita, eu vou desligar a câmera.